24 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 136. Enredo exposto. Face real. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Nesse ponto, não havia mais necessidade de se esconder. O rosto do unicórnio gradualmente ficou frio e revelou um sorriso estranho, como se estivesse rasgando sua carne. Parecia que estava usando uma camada de pele. A máscara falsa não podia mais ser usada e o rosto real foi revelado. Ninguém sabia que tipo de monstro estava sob a pele. Quando você descobriu? Na verdade, eu tinha minhas suspeitas há muito tempo. Além disso, quando entrei nesta área proibida, pude sentir vagamente que havia uma força desconhecida tentando controlar minha consciência. Não é que Lin Bai não tenha notado a leve névoa negra em seus olhos antes. Só que ele não sabia exatamente o que era essa névoa negra e quem a controlava. Então fingiu ter caído nela, para que a criatura atrás dele baixasse a guarda. O unicórnio não esperava que Lin Bai fosse tão perspicaz. Era preciso saber que a sua técnica de marionete sempre fora bem-sucedida. Embora estivesse selado a que sua força não fosse tão poderosa quanto antes, era mais do que suficiente para lidar com um pequeno cultivador como Lin Bai. Como poderia saber que Lin Bai viveu 2 vidas e tinha um sistema de transmissão de energia em seu corpo? Como ele pode se apaixonar por isso tão facilmente? Você suspeitou de mim só por causa disso? Lin Bai balançou a cabeça. Claro que não. Mas o que você disse a seguir confirmou meu palpite. Eu não disse nada sobre ser atacado pelo monstro das sombras desde o começo. Como você poderia saber se estava trancado aqui? O unicórnio pensou que suas habilidades de atuação eram perfeitas, mas não esperava que Lin Bai ainda encontrasse falhas, então ele estava em guarda há muito tempo. Ele secretamente se odiava por ser descuidado. Todos que vieram aqui foram enganados por suas habilidades de atuação. Os níveis de cultivo dessas pessoas eram muito mais altos que os de Lin Bai, mas não esperava que eles falhassem miseravelmente nas mãos de Lin Bai. Ele aliviou sua expressão e tentou continuar seduzindo Lin Bai. Desde que minhas verdadeiras cores foram descobertas por você, então não tenho nada a dizer. Contanto que você colha a fruta, as palavras que eu disse anteriormente ainda serão eficazes. Eu lhe darei tudo o que você quiser, independentemente de ser glória, riqueza ou profundas técnicas de cultivo. Vou deixar você subir ao topo de agora em diante. O unicórnio estava cheio de mentiras. Além disso, a julgar pelo seu nível de perigo, era sem dúvida perigoso colaborar com ele. Lin Bai não faria uma coisa não tão estúpida. Quando estava preso aqui, não conseguiu quebrar o selo, mas foi capaz de controlar um monstro sombrio tão terrível. Se o selo fosse quebrado, quem sabia o que isso faria com ele? Lin Bai revelou um sorriso desdenhoso. Você realmente acha que eu sou tão crédulo quanto uma criança de 3 anos? Não se esqueça que você quase tirou minha vida antes. A criatura atrás da porta é você, certo? Você continua absorvendo minha energia espiritual. Se o Lin Bai não tivesse o sistema em mãos e habilmente pensado em uma maneira, ele teria sido sugado pelo unicórnio no final. Como ele ainda poderia ter vida para ficar aqui? Vendo que a isca era ineficaz, o rosto do unicórnio escureceu gradualmente. Não recuse um brinde apenas para ser forçado. Se você sabe o que é bom para você, então me escute e colha o fruto. Caso contrário, vou deixar você saber o que é arrependimento. Ele ameaçou com palavras cruéis, mas inesperadamente, Lin Bai ainda não se importava. Eu gostaria de ver como você vai me arrepender. Recusar um brinde apenas para ser forçado. Rugido. O unicórnio gritou e ondas de ondas sonoras rapidamente se espalharam com ele como centro. A névoa negra que há muito espreitava se levantou do chão, mostrando suas presas e brandindo suas garras, e envolveu o corpo do unicórnio. A luz originalmente pura e sagrada em seu corpo tornou-se cada vez mais fraca. Mais precisamente falando, foi uma transformação. Parecia ter se livrado de seu disfarce e revelado um rosto incomparavelmente feroz.
A névoa negra envolvia todo o corpo do unicórnio e sua aparência não podia ser vista claramente. No entanto, uma aura extremamente sinistra se espalhou rapidamente. Ao mesmo tempo, a temperatura ambiente diminuiu bastante. Era como se fosse uma criatura que tivesse rastejado para fora do abismo. Carregava uma pressão terrível. Essa névoa negra era da mesma origem dos monstros das sombras de antes. Era grosso e cheio de maldade. A aparência dos pequenos elfos pendurados na árvore estava mudando. Seus corpos estavam se alongando rapidamente e seus olhos escarlates cintilavam com um brilho perturbador. Eles tinham todos os tipos de aparências estranhas, mas todos tinham uma coisa em comum. Todos eles eram ferozes. Eles eram como os peixes no fundo do mar, ainda mais aterrorizantes do que essas coisas. O céu azul muito escureceu. Estava tão escuro que deixou as pessoas em pânico. O ambiente ao redor também havia mudado. Era como se Limbai tivesse caído em um poço sem fundo, ou como se tivesse voltado ao lugar estreito e profundo onde estivera anteriormente. Era como se tivesse voltado ao esôfago de alguma criatura desconhecida. Descobriu-se que todas as cenas de sonho anteriores eram ilusões criadas pelo unicórnio. Tinha quase chegado ao ponto de parecer real. O objetivo era entorpecer Limbai, mas infelizmente Limbai não caiu nessa. Bang, bang, houve um som de batida rítmica acima de sua cabeça. Quando ouviu o estranho movimento, Limbai olhou para a fonte do som. Não havia mais frutas verdes. Na verdade, era um coração negro que ainda batia sem parar. Inúmeras correntes o envolveram pesadamente, restringindo o coração negro. No entanto, muitas das correntes já haviam enferrujado e estavam cobertas de manchas vermelhas escuras. Parecia sangue seco claramente. Essas correntes não tinham mais o mesmo poder de antes. Eles pareciam estar à beira do colapso. Enquanto eles estavam pendurados lá, o coração negro batia cada vez mais rápido. Talvez um dia essas correntes não sejam mais capazes de contê-lo. Enquanto todas as ilusões recuavam, Limbai viu que o fundo das correntes estava coberto de ossos brancos que quase podiam ser empilhados em uma pequena montanha. Ele finalmente sabia para onde tinham ido as pessoas que haviam desaparecido na área proibida. Eles devem ter sido enganados pelo unicórnio para colher aquela fruta. Talvez eles tenham desencadeado algum tipo de proibição ou alguma outra formação de feitiço e acabaram assim. O unicórnio usaria essas pessoas para enfraquecer o poder da formação do feitiço para que pudesse quebrar o selo. Se conseguisse desta vez, teria sido completamente libertado. No entanto, Limbai não caiu nessa. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 137. Ruivinho gravemente ferido. Poder da espada Ruazu e vou te dar mais uma chance. Não é tarde demais para você se arrepender agora. O que eu disse antes ainda é válido. Limbai não tinha medo em seu rosto. O desprezo em seus olhos não aumentou, mas diminuiu. Quem acreditaria nas palavras do diabo? No momento em que ele terminou de falar, as estranhas criaturas penduradas na árvore atacaram Limbai. As presas em suas bocas piscaram com uma luz afiada, como se pudessem quebrar o pescoço de Limbai com uma mordida. Eles pareciam ainda mais estranhos. O mais importante é que eram tantos que cobriam quase metade do céu. Limbai imediatamente convocou sua espada Rosui. O ar ondulava como água. A luz prateada era como uma cachoeira que caía direto. Por onde passou, uma grande onda de cabeças de monstros foi colhida instantaneamente. No entanto, os monstros não sangraram. Em vez disso, eles se transformaram em uma grande nuvem de névoa e se dissiparam no ar. Depois disso, um novo monstro nasceu. Vendo esta cena, Limbai não pôde deixar de franzir a testa. Assim como os monstros das sombras de antes, esses monstros podem renascer. Felizmente, eles não puderam se separar. Caso contrário, seria ainda mais problemático lidar com eles. Little Green, Little Red e Little Black também se juntaram à batalha. A Ruivinha abriu as asas. Junto com a onda de poder espiritual, as penas de sua cauda eram como uma enorme chama que se espalhava por todo o corpo. Era como uma enorme pequena fornalha. Foi capaz de dissipar todo o mal e as trevas. Suas chamas vermelhas arderam ferozmente,
como se fosse um fogo do inferno, querendo transformar todo o mal em cinzas. Infelizmente, essas coisas não viraram cinzas, mas renasceram. Um enorme dragão d'água passou pelas nuvens e ninguém conseguia ver sua cabeça ou cauda. Ninguém sabia o tamanho desse dragão, e Little Green estava logo abaixo dele, como se um dragão de verdade tivesse descido ao mundo. Dragões de água perfuraram esses monstros. O corpo de Little Black estava coberto por uma grossa carapaça de tartaruga. Todos os seus membros foram retraídos para dentro da concha. Era como uma enorme roda que estava roncando no chão. Era como se uma pequena montanha estivesse se movendo. O chão tremeu também, derrubando aqueles monstros em pedaços. Mesmo que eles estivessem compartilhando a pressão, aqueles monstros poderiam renascer. Era como se eles não pudessem ser mortos, não importa o quanto tentassem. A maré negra era interminável. Não se podia ver o fim disso. Mesmo que eles não pudessem causar nenhum dano a Limbai por enquanto, a longo prazo, Limbai, Little Green e os outros acabariam ficando sem poder espiritual. O unicórnio de antes, que havia trocado seu disfarce e se transformado em uma grande nuvem de névoa negra. Era uma criatura desconhecida. Quando viu Little Green e os outros, imediatamente revelou uma expressão extremamente babada. A linhagem do dragão Azure, a linhagem do pássaro vermelhão e a linhagem do tigre branco. A linhagem do rato caçador de tesouros também é um pouco estranha. Todos esses são ótimos suplementos. Seu tom parou e sua voz tornou-se ainda mais gananciosa. Se eu pudesse comer todos eles, acho que seria capaz de quebrar o selo sem esse humano. Uma voz fraca veio de dentro da névoa negra. Continha grande malícia e deixava os cabelos das pessoas arrepiados. Infelizmente, Limbai, Little Green e os outros que estavam lutando não perceberam. De repente, ele se dividiu em uma pequena parte da névoa negra e se moveu na direção de Little Green e Little Red. Limbai olhou para as várias sombras negras ao seu redor. Ele não sabia por que havia tantos deles de repente. Eles atacaram como se tivessem enlouquecido, então ele não teve tempo de se distrair e cuidar da situação das outras feras de estimação. Um grito triste, como uma fênix chorando sangue, foi ouvido. Little Red foi pego pela névoa negra que envolveu seu corpo. Era como uma larva que grudava nos ossos. Essas sombras negras eram como glutões, devorando loucamente a energia espiritual e a energia da essência de Little Red. A uma velocidade visível a olho nu, as chamas por todo o corpo de Little Red diminuíram. Até suas penas douradas perderam o brilho parecendo as de um pássaro comum. No momento em que Limbai olhou, as chamas no corpo de Little Red estavam quase extintas. Little Green, Little Black e Little Treasure estavam todos muito ansiosos. No entanto, eles não conseguiram se proteger e uma névoa negra os envolveu. Se não tomassem cuidado, poderiam facilmente seguir os passos de Chapeuzinho, e não havia como ajudá-lo. Vendo que os choros tristes de Little Red estavam ficando cada vez mais suaves, Limbai ficou furioso. A névoa negra disse zombeteiramente: cada uma de suas bestas de estimação tem a linhagem de uma besta divina. É uma pena que eles ainda não tenham amadurecido completamente. Por que você não dá todos eles para mim? Como você ousa? A espada Rosui se dividiu em muitas espadas e o céu se encheu de espada afiada que varreu os monstros ao redor. Esses monstros foram instantaneamente aniquilados em pedaços, não deixando nenhum rastro para trás. O que da espada se movia sem impedimentos, como se o mundo estivesse cheio de luzes e sombras de espadas. Seus movimentos eram simples, mas sua letalidade era extremamente grande. A longa espada varreu o céu, trazendo consigo fortes vendavais. Limbai era como um deus que desceu ao mundo, até a velocidade de cura daqueles monstros diminuiu muito. Parecia estar um pouco surpreso. Não esperava que Limbai tivesse uma habilidade tão grande, mas ainda não o levou a sério. Tenho que admitir que você tem alguma habilidade, mas esse nível está longe de ser suficiente. Limbai olhou para o rosto dolorido de Little Red. Ele segurou a espada Rosui com força. As pontas dos dedos estavam um pouco pálidas. Os monstros das sombras quase o engoliram novamente.
Todo o poder espiritual em seu corpo convergiu em um só lugar. Seu sangue fluiu para trás e estimulou incontáveis que espirituais. O que espiritual era como um mar de rios, convergindo em um determinado lugar no corpo de Lin Bai. Parecia que algo havia despertado. A espada Rosui também começou a tremer violentamente, emitindo um brilho deslumbrante que fazia as pessoas não ousarem olhar diretamente para ela. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 138. Você merece morrer. A enorme mudança pegou a névoa negra desprevenida. Não sabia o que tinha acontecido. Ele olhou para Lin Bai. O humano insignificante em quem não havia pensado muito antes parecia ter sofrido uma mudança devastadora neste momento. Você. Assim que abriu a boca, Lin Bai ergueu a espada Rosui e cortou. Um corte que divide mundos. Os olhos de Lin Bai estavam cheios de indiferença. Após uma inspeção mais detalhada de suas pupilas, parecia haver um pouco de luz dourada permeando-as, carregando consigo uma divindade insondável. Era como se um Deus tivesse descido dos 9 céus. Ele estava inexpressivo, como se tivesse realmente se tornado uma pessoa diferente. Não havia nenhum aspecto humano nele, apenas a indiferença e a arrogância de um Deus. A névoa negra olhou atentamente para Lin Bai. Por alguma razão, a pessoa à sua frente representava uma grande ameaça para ele, como uma formiga fraca que havia trocado de pele. Você merece morrer. Lin Bai disse friamente. A luz dourada em seus olhos ficou cada vez mais brilhante. Era como um sol gigante explodindo. Ele varreu as correntes de ar e subiu para o lado. A névoa negra não seria facilmente assustada por ele. Eu não me importo com quem você é. Se você cair em minhas mãos hoje, eu o derrubarei, mesmo que você seja um tigre ou um dragão. Assim que ele terminou de falar, o corpo da névoa negra se expandiu e atacou Lin Bai com presas à mostra e garras brandidas. Incontáveis monstros das sombras também o atacaram em um instante. Eles estavam tão compactados que era quase impossível ver qualquer outra coisa com clareza. No entanto, dezenas de milhares de raios de luz foram emitidos do corpo de Lin Bai e pousaram densamente em seu corpo. Apenas um choro miserável podia ser ouvido. O corpo da névoa negra estava cheio de espadas densamente embaladas. Aquelas luzes divinas da espada eram deslumbrantes. Se Lin Bai tivesse alguma consciência, ele definitivamente perceberia que todas essas eram espadas da tumba da espada. O poder espiritual comum e os feitiços não poderiam causar nenhum dano substancial à névoa negra. No entanto, desta vez, não apenas foi gravemente ferido, mas mais da metade da névoa negra se dissipou. O contorno de uma criatura viva podia ser vagamente visto de dentro. Eu admito que você é forte. Vendo que a situação não era boa, a névoa negra não sabia como Lin Bai havia se transformado em um osso duro de roer. Ele lançou uma palavra áspera e desapareceu no ar. Ele Qin Juan trouxe todos aqui. Quando estavam prestes a entrar, descobriram que havia outra camada de restrição fora da área proibida, bloqueando seu caminho. Uma barreira de luz com aura negra cobriu o topo da área proibida. Até o céu acima de suas cabeças estava sombrio, como se não pudesse suportar o peso e estivesse prestes a cair. Quem armou isso? Todos se entreolharam e balançaram a cabeça. Não sei. Quando vim vê-lo ontem, não estava lá. Ele Qin Juan franziu a testa. Ele não sabia por quê, mas quando olhou para a barreira preta, sentiu que ela estava cheia de presságios e era muito estranha, deixando-o muito desconfortável. Ele não pôde deixar de murmurar para si mesmo. Poderia ser aquela coisa dentro da área proibida. Todos viveram na associação alquimista por tanto tempo, mas nunca descobriram que a terra proibida poderia produzir uma mudança tão estranha. Qualquer um que olhasse para a névoa negra sentia que era um tanto ameaçador. Isso foi especialmente verdade para alguns dos anciãos que eram altamente respeitados. Quando souberam da existência e origem da criatura na Terra Proibida, suas expressões mudaram. O que devemos fazer agora, presidente? Receio que possa haver algumas mudanças na Terra Proibida. Deve-se saber que não houve ninguém que tenha invadido a área proibida no passado, mas nada mudou. Agora que tal coisa aconteceu depois que Lin Bai entrou,
Não foi difícil para as pessoas adivinhar se ele tocou em algo que não deveria ter sido tocado. Se deixarmos a coisa dentro escapar, receio que nossa associação de alquimistas estará em apuros. Mesmo a necessidade de eles dizerem qualquer coisa, e Qin Juan sabia da gravidade da situação por dentro. Fluxos de poder espiritual surgiram de sua palma e atingiram ferozmente a barreira de luz. No entanto, o escudo de luz cedeu e lentamente engolfou o poder espiritual, voltando ao seu estado original. O poder espiritual na mão de Qin Juan continuou a fluir, uma palma após a outra. O escudo de luz era como um poço sem fundo, continuava engolindo. Vendo que a situação não estava certa, os outros também se juntaram. Vários fluxos de poder espiritual eram como fogos de artifício no céu, envolvendo densamente o escudo de luz. Eles não conseguiram abrir nenhuma pequena fenda e muito menos uma abertura. Foi muito forte ao extremo. Embora a associação de alquimia se concentrasse no cultivo de pílulas e o nível de poder espiritual de todos não fosse alto, ainda havia algumas pessoas com profundo poder espiritual e poderosa força de combate, como Qin Jiuan, Zhou Zingqing e outros. Mesmo quando eles deram as mãos, eles ainda não conseguiram abrir essa restrição. A expressão de Qin Juan tornou-se cada vez mais feia. Ele sentiu como se a criatura lá dentro estivesse deliberadamente impedindo-os de entrar. Era provável que uma mudança imensurável realmente tivesse ocorrido na Terra Proibida. Presidente, não podemos continuar lutando assim. O que devemos fazer em seguida? Se a energia espiritual deles fosse somada, era provável que até metade da montanha fosse arrasada. No entanto, essa barreira permaneceu imóvel. A expressão de Qin Juan era tão sombria que era como se a água pudesse pingar dela. Forme uma formação. Todos os nossos poderes estão reunidos. Mire nessa parte mais fraca da restrição. Não acredito que não conseguiremos quebrá-lo. Poder espiritual colorido reunido no ar. Ele, Qin Juan e os outros anciãos ficaram em posições diferentes de acordo com o metal, madeira, água, fogo e terra. Eles formaram selos de mão no ar e formaram feitiços complicados. Uma enorme formação se ergueu sob seus pés. Uma luz dourada e inigualável foi emitida de seus corpos e derramada na enorme bola de energia espiritual no ar. Era como um balão que de repente se expandiu e instantaneamente se tornou extremamente grande. Ao mesmo tempo, trouxe consigo uma pressão opressiva. E Qin Juan e os outros anciãos atacaram juntos. Juntamente com o aumento da formação, uma camada de densas gotas de suor apareceu na testa de todos. Com o comando de Qin Juan, a enorme bola de energia espiritual de repente carregou na formação da matriz. Estrondo. Areia e pedras voaram e embaçaram a visão de todos. Eles não podiam ver claramente a cena à sua frente. O chão tremeu continuamente e todos caíram no chão. Eles sentiram como se toda a montanha estivesse prestes a desabar. Todos acharam estranho. Mesmo que reunissem toda a sua energia espiritual, juntamente com a formação, não seria capaz de produzir um efeito tão grande. Assim como eles estavam se sentindo confusos, eles viram vagamente uma figura saindo lentamente de dentro. Era Lin Bai. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 139. Reprovação de Qin Juan. Todos encararam Lin Bai diretamente, como se estivessem enfrentando uma montanha imponente que era impossível escalar. No entanto, em meio à areia e pedras voadoras, era impossível ver claramente quem era. Podia-se ver vagamente que era uma criatura humanoide. Um silêncio mortal encheu o ar entre todos. Apenas o som de passos que pareciam pisar no coração de todos podia ser ouvido. Será que a criatura dentro do terreno proibido realmente escapou? A imensa pressão fez com que Qin Juan franzisse a testa profundamente. A imensa pressão pressionava os ombros de todos, como se quisesse forçá-los a se ajoelhar no chão e adorar esse Deus. Ele subconscientemente balançou a cabeça. A criatura dentro do terreno proibido não está em forma humana, e a restrição não foi completamente destruída. A formação de proteção da montanha não foi ativada, então não deveria ter se libertado do selo. Para selar esta criatura, muito esforço foi gasto.
Ele sabia o quão poderoso era, e eles até deixaram um plano B se um dia realmente se libertasse do selo. A formação de proteção da montanha seria ativada automaticamente. Todos olharam para um par de olhos dourados. Shen Yan estava atordoado quando gritou, Lin Bai. No entanto, Lin Bai não pareceu ouvi-lo. Ele caminhou direto para a frente. Todos não puderam deixar de recuar. Eles foram intimidados por sua aura. Neste momento, ele era como um deus patrulhando seu território. Todos se retiraram humildemente. A espada rosa em sua mão também se transformou em um raio de luz divina e rapidamente entrou em seu corpo, deixando apenas algumas imagens posteriores. No entanto, a pressão majestosa produzida por ela era difícil de ignorar. Mesmo Qin Jiuan sentiu o mesmo. Seu olhar era vigilante enquanto olhava para Lin Bai. Ele usou seu sentido divino para sondar, mas era como se tivesse tocado uma enorme chama instantaneamente aceso. Não havia como saber a força dessa pessoa na frente dele. Alguém ao lado dele baixou a voz e perguntou, Presidente, o que devemos fazer agora? Não haja precipitadamente por enquanto. E Qin Juan também não sabia o que estava acontecendo na frente dele, então ele só podia escolher não agir. Ele notou que Lin Bai parecia ter perdido a consciência e não havia luz em seus olhos dourados. Mas, e se o deixarmos escapar? Ele Qin Juan não disse nada. A julgar pelo estado atual e a aura de Lin Bai, eles podem não ser capazes de detê-lo, mesmo que ele queira escapar. Nesse impasse, Lin Bai finalmente saiu da área proibida. A luz dourada em seus olhos se desvaneceu e voltou para suas habituais pupilas de tinta, que ainda estavam um tanto confusas e caóticas. Lin Bai olhou em volta e não sabia o que havia acontecido. Ele apenas sentiu como se uma força desconhecida tivesse controlado seu corpo em sua confusão e depois perdido o controle sobre seu corpo. Essa sensação era muito estranha. Era como se sua alma tivesse deixado seu corpo. Ele sentiu como se visse outra pessoa com a mesma aparência que ele. Ele pensou sobre isso com cuidado, mas não conseguiu descobrir o que tinha acabado de acontecer. Ele sentiu uma leve dor vindo de sua têmpora. Ele olhou em volta e percebeu que estava cercado pelas pessoas da Associação de Alquimistas. Era óbvio que não era hora de insistir na situação agora. Ele precisava resolver a crise à sua frente. Vendo que a pressão intimidadora sobre Lin Bai finalmente se dissipou e seus olhos dourados voltaram ao preto, e Qin Juan não sabia o que estava acontecendo com Lin Bai, mas sabia que devia haver algo estranho com ele. Mesmo a série de mudanças na Terra Proibida foi causada por ele. Ele não podia deixar Lin Bai partir tão facilmente. Ele tinha que descobrir o que estava acontecendo. Homens, derrubem-no. Seguindo o comando de Qin Juan, vários anciãos se aproximaram. As cordas formadas pelo poder espiritual envolveram o corpo de Lin Bai, tornando-o incapaz de se mover. Anteriormente, Lin Bai havia usado muito poder espiritual na Terra Proibida. Ele lutou contra o monstro das sombras e depois contra a névoa negra. Mesmo com o poder transmitido mais tarde, ele já estava exausto. Ele foi capaz de ficar aqui sem desmaiar puramente devido à força de vontade. Como ele poderia ter qualquer força extra para resistir? Ele só poderia ser empurrado de volta para o salão principal por essas pessoas. E Qin Juan sentou-se no assento principal com alguns anciãos de pé ao lado dele. Até o velho que Lin Bai conheceu no pavilhão da biblioteca estava aqui. Lin Bai, você invadiu a área proibida sem permissão. Você conhece o seu crime? Sua voz era alta como um sino e carregava uma pressão incomparável. Se fosse qualquer outra pessoa, seus membros estariam flácidos há muito tempo e eles teriam se ajoelhado no chão. No entanto, as costas de Lin Bai ainda estavam retas. Vendo isso, Qin Juan secretamente exerceu mais pressão e pousou pesadamente no ombro de Lin Bai, como se pudesse esmagar sua espinha. Lin Bai já havia sofrido muitos ferimentos. Além da batalha agora, seu corpo imediatamente começou a balançar, e o cheiro de sangue rolou em sua garganta. Ele reprimiu seu desconforto e disse, tive que entrar na área proibida para salvar alguém. Não importa o que aconteça, você quase cometeu um grande erro. Diga-me,
O que exatamente aconteceu na área proibida que causou uma coisa não tão estranha? Os olhos de Lin Bai brilharam. Vendo a atitude de todos, até mesmo o presidente da Associação Alquimista, e Qin Juan, ficou alarmado. A partir disso, pode-se ver que este assunto deve ter um fundo significativo. Além disso, envolveu a criatura na área proibida. Ele tinha a sensação de que, se contasse a verdade, talvez não pudesse deixar a associação de alquimistas no futuro. Para manter o segredo, e Qin Juan e os outros podem fazer outras coisas. Lin Bai não ousou usar sua segurança como aposta. Ele apenas disse que conheceu o monstro das sombras, mas não disse que conheceu a criatura disfarçada de unicórnio. Os olhos de Qin Juan eram profundos enquanto ele observava cuidadosamente a expressão sutil em seu rosto. Ele não queria deixar nenhuma pista. Depois de ouvir suas palavras, ele não pôde deixar de levantar as sobrancelhas. Isso é tudo que você viu? Lin Bai assentiu. Sim, os monstros das sombras no reino místico são realmente difíceis de lidar. Quase morri para me livrar deles. Os outros engasgaram quando ouviram isso. Um corpo imortal ainda pode ser dividido. Pode-se imaginar o quão perigoso era. E Qin Juan não deixou Lin Bai escapar facilmente. Já que você disse que eles eram difíceis de lidar, como você escapou? Lin Bai disse sem mudar sua expressão. Também é uma coincidência. Tive a sorte de encontrar uma armadilha. Não sei onde caí, então me livrei do emaranhado deles. Caso contrário, eu poderia ter morrido aqui. Olhando para seu rosto pálido e figura miserável, ele realmente parecia ter passado pelo que disse. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 140. Interrogatório de Qin Juan. E Qin Juan sentiu que as coisas não eram tão simples quanto Lin Bai havia dito. Para ser franco, as criaturas na área proibida eram tão poderosas que Lin Bai não seria capaz de sobreviver se as encontrasse. Como ele poderia ter sobrevivido e deixado este lugar? Além disso, a situação quando Lin Bai apareceu também era muito suspeita. Até ele tinha medo desse tipo de aura. Como poderia ser possuído por um grande mestre intermediário? Você não encontrou outras criaturas? E Qin Juan adivinhou que Lin Bai já poderia ter conhecido aquela criatura e até mesmo enfeitiçado por ela. Foi por isso que ele conseguiu sair vivo da Terra Proibida. Ele chegou a um acordo indescritível com aquela criatura, por isso a cena inicial estava lá. Embora seu palpite fosse um pouco diferente, não estava longe da verdade. Aquela criatura tentou seduzir Lin Bai, mas infelizmente Lin Bai não caiu nessa e até escapou. Lin Bai balançou a cabeça sem hesitar. Eu realmente não sabia. Ele deliberadamente mostrou uma expressão confusa. Será que existem outras criaturas na Terra Proibida além desses monstros das sombras? E Qin Juan observou cuidadosamente a aparência de Lin Bai. O majestoso poder espiritual parecia pairar em torno de Lin Bai, como uma enorme montanha pendurada acima de sua cabeça. Corria o risco de cair a qualquer momento, o que sem dúvida trazia grande pressão para as pessoas. Lin Bai já estava exausto e ferido, então como ele poderia suportar isso neste momento? Seu rosto imediatamente empalideceu e densas gotas de suor apareceram em sua testa. Presidente, eu realmente não vi isso. Vendo que ele não parecia estar mentindo, e Qin Juan retirou seu poder espiritual. Não importa o que aconteça, invadir uma área proibida é um crime capital. Vamos abolir todo o seu poder espiritual e depois expulsá-lo da Associação Alquimista. Ao ouvir isso, Shen não pôde deixar de ficar chocado. Se Lin Bai abolisse todo o seu poder espiritual, como ele seria capaz de refinar as pílulas no futuro? Quando Zongaoran ouviu isso, ele não pôde deixar de ficar secretamente feliz em seu coração. Inicialmente, ele pensou que se Lin Bai invadisse a área proibida, não haveria chance de ele voltar vivo. Ele não esperava que sua vida fosse tão difícil. No entanto, agora que ele foi punido, abolir seu poder espiritual e expulsá-lo da Associação Alquimista também pode ser considerado como tendo alcançado seu objetivo por acidente. Shen não pôde deixar de dizer, presidente, vendo que Lin Bai tinha um motivo para suas ações, por favor,
Considere que ele estava fazendo isso para salvar as pessoas e dê a ele uma punição mais leve. Abolir toda a energia espiritual em seu corpo. Isso não é muito grave. O que você está dizendo é diferente. Desta vez, Lin Bai invadiu a área proibida e causou uma grande confusão. Até o presidente, que está recluso há muitos anos, ficou alarmado. Pode-se ver que este assunto tem causado bastante rebuliço. Devemos dar a ele uma punição severa como um aviso para evitar que as gerações futuras cometam um erro novamente. Zongao olhou para Shen de forma provocativa e continuou: Presidente, acredito que absolutamente não podemos deixá-lo escapar levianamente. Devemos dar a todos um aviso. Caso contrário, se todos puderem ser perdoados quando as coisas acontecerem por um motivo no futuro, como a disciplina e as regras de nossa associação de alquimistas podem ser mantidas. E Qin Juan assentiu com satisfação. Você tem razão. Está decidido que todo o poder espiritual de Lin Bai será abolido e então ele será expulso da associação de alquimistas. Zongao ainda estava parado ao lado, tentando arrastar Shen para baixo com ele. Shen, não quebre a lei por motivos egoístas só porque Lin Bai é alguém que você trouxe. Você deve saber que também é responsável por este assunto. É bom o suficiente que você não tenha sido punido por causa do rosto de seu mestre. Shen cerrou os punhos com raiva. Zongora, não crie problemas aqui. Você disse tanto só porque está com ciúmes que eu dei a Lin Bai o lugar para ir para a propriedade do Lorde da cidade e aproveitei sua chance. Talvez você seja a razão pela qual Lin Bai foi incriminado por Qianran e os outros. Caso contrário, por que eles seriam tão ousados? De repente, Shen acertou em cheio. Zongao se sentiu culpado por um momento, mas reagiu rapidamente e fingiu estar extremamente zangado. Shen, estou avisando para não caluniar as pessoas. Você tem que prestar atenção às evidências quando fala. Diga-me, que benefícios obtém ao fazer isso? Shen sorriu friamente. Benefícios? Os benefícios são que você pode se livrar de Lin Bai e aproveitar a oportunidade para subir ao topo. Você não apenas pode se vingar de seu rancor pessoal, mas também pode me derrubar. Isso não seria matar dois coelhos com uma cajadada só? Vendo que Shen estava falando como se fosse um fato, muitas pessoas tinham expressões pensativas em seus rostos. Afinal, todos sabiam que Shen e Zongao estavam em desacordo há muito tempo. As sobrancelhas de Zongao se contraíram, com medo de que Qin Juan ouvisse Shen e disse rapidamente: Presidente, você não deve ouvir as bobagens dele. Shen viu que Lin Bai não poderia ser salvo, então ele queria encontrar uma desculpa para me arrastar com ele. Espero que o presidente possa entender. Eu acho que você é quem deveria ser punido. Se não estou errado, por que você tem tanta pressa em cortar laços? Não esperava que seus métodos fossem tão sujos e perversos. Você realmente não é digno de ser humano. Vendo as palavras um do outro, o salão solene de repente se tornou como um mercado. Apenas suas vozes altas podiam ser ouvidas. E Qin Juan franziu as sobrancelhas com força e finalmente disse com uma voz profunda: Basta. Qual é o sentido de ser barulhento? Você ainda tem respeito por mim, o presidente? Olhando para o zangado e Qin Juan, Shen e Zongao instantaneamente se tornaram como codornas cujas gargantas foram estranguladas. Eles não podiam mais falar. Eles abaixaram a cabeça e disseram: Presidente, sabemos que estamos errados. Faça como eu disse agora mesmo. Execute-o imediatamente. Ninguém tem permissão para pleitear em nome de Lin Bai novamente. Vendo que Shen ainda queria dizer algo, e Qin Juan franziu a testa e acrescentou: Quem implorar em nome de Lin Bai novamente será punido com ele. O lugar inteiro estava em silêncio. De repente, ninguém falou novamente. Shen recuou para o lado a contragosto, enquanto Zongao revelou um sorriso vitorioso. Logo, alguns anciãos da lei se apresentaram, prontos para abolir o poder espiritual de Lin Bai. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo.
Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.